Hi guys, this is teacher Bruna. How are you? Today we are going to talk about reading strategies in English, ok? Oi pessoal, aqui é a professora Bruna, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com estratégias de leitura em língua inglesa. Vamos lá? Então, algumas dúvidas comuns quando a gente se depara com um texto em inglês. Eu preciso traduzir palavra por palavra? Não. Vocês vão concluir que vocês vão demorar mais tempo e que nem sempre esse tipo de tradução é eficaz. Vamos ver um exemplo. Aqui, eu tenho um texto que diz Look after your planet. Se eu fosse traduzir palavra por palavra, eu ia ver que look é olhar, after, depois, your, seu, suas, suas, e planet, planeta. Olhe depois seu planeta. Fez sentido? Não. É porque look after é um phrasal verb, uma expressão que quer dizer cuidar. Então, a tradução correta seria cuide do seu planeta. Quando eu faço tradução palavra por palavra, eu ignoro que na língua inglesa, tem algumas palavras que quando elas são acompanhadas de outras, elas possuem um significado totalmente diferente. Preciso ser fluente em inglês? Também não. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, eu trouxe a minha mãe para fazer uns exercícios com vocês sobre estratégias de leitura em língua inglesa. Quais estratégias que nós podemos usar para entender um texto em inglês? Bom, nós podemos usar as pistas tipográficas, que são os elementos visuais, que daí abrangem as datas, gráficos, imagens, números, aquilo que está em negrito e em itálico no texto. O que pode nos ajudar também são as palavras cognatas, que são palavras que têm o mesmo significado em inglês e em português e que têm a grafia parecida. Nós temos palavras cognatas que são idênticas. Por exemplo, hospital e hospital. Elas se escrevem da mesma forma e têm o mesmo significado. É um estabelecimento próprio para internação e tratamento de doentes ou feridos. Ou essas palavras cognatas podem ser semelhantes, como problem e problema. Elas têm o mesmo significado, situação conflitante, dificuldade, porém elas têm uma diferença na forma escrita. Mas cuidem, porque também existem os falsos cognatos, que são palavras em inglês que são escritas de forma semelhante à nossa língua, o português, mas que têm significados diferentes. Ali eu tenho alguns exemplos. E aqui nós temos um exemplo de falso cognato. Então, o que está escrito naquela placa? Push. E o que a pessoa está tentando fazer? Ela está tentando puxar a porta. Porque push e puxar São parecidos. São parecidos. No antepenúltimo quadrinho, aqui, ele pega um dicionário bilíngue. E daí ele se dá conta que push é o quê? Empurrar. Isso aí. Push, empurrar. Outra estratégia de leitura bem comum é o scanning, que é a visualização rápida do texto. Que nem um scanner. O scanner ele faz uma visualização rápida de um documento. Essa estratégia de leitura consiste em pegar uma informação específica do texto. Eu não preciso ler todo o texto, eu preciso só fazer aquele recorte. Aqui, olhem este texto. Se eu fosse perguntar alguma coisa referente apenas do Fernando Meirelles, por exemplo, quando ele nasceu, eu preciso ler o texto inteiro? Não. Eu vou só na parte do Fernando Meirelles. Se eu perguntasse quando ele nasceu, o que tu me diria? Em 1955. Isso. E se eu te perguntasse onde ele nasceu? Em São Paulo, Brasil. Quando eu pergunto em que ano ele nasceu, o que pode ser? Pode ser um mês, um dia, um ano. Ela foi seguindo pelos números. E onde ele nasceu, você sabe que é um nome próprio, tem letra maiúscula, ela iria procurar o nome de alguma cidade, estado ou país. E se eu perguntasse de onde foi tirado esse texto? Qual é a fonte dele?
Na última linha, onde está escrito from, www.prontobrasil.org. Isso aí, certinho. E se eu perguntasse por qual filme que ele foi nomeado no Academy Award? City of God. Cidade de Deus. Então, o que foi feito? Procurou ali o nome Academy Award e depois procurou o nome do filme que estivesse mais perto daquela informação. Outra estratégia de leitura é o skimming, que é uma leitura rápida em que tu tem que captar ou a ideia, o conceito, o assunto do texto. Vamos ver aqui um exemplo. Olhando para o primeiro parágrafo do texto, sobre o que seria este texto? Sobre o que esse texto fala? Fala sobre brasileiros, personalidades brasileiras que fazem sucesso no mundo moderno. Exatamente. Isso aí. Outra estratégia é trabalhar com inferências, é deduzir algo sobre o texto sem precisar recorrer ao dicionário. Vamos lá. Se eu perguntasse aqui, nas informações sobre o Neymar, olhando esse tópico e essa resposta, o que tu acha que é height? Altura. Por quê? Porque tem 1,75 m ali. E aqui, o que será que é place of birth? Local de nascimento. Mogi das Cruzes. Por que tu acha isso? Por causa do birth. O que é birth? Aniversário. Birthday é aniversário. Ela fez uma analogia. Birthday é aniversário. Birth, nascimento. E aqui nós temos nome de lugar. Isso aí. Agora vamos para um exercício. Vamos focar aqui na imagem. Sobre o que tu acha que pode ser esse texto? Sobre morangos, frutas. Ok. Vamos ver uma informação tipográfica. Vamos lá para o que está em negrito. O título. De que tipos de alimento nós estamos falando aqui nesse título? Frutas e vegetais, legumes. Isso. Frutas e legumes. Agora vamos para os recursos das palavras cognatas. Tu consegue tirar desse texto palavras que estão em inglês e que se parecem com português? Vamos linha por linha, tá? Tá. Frutas. Importantes. Vitaminas. Minerais. Fibras. Natural. Plantas. Compõem. O que mais? Benefícios. Responsáveis. Pela cor. Ótimo. Tem mais um aqui, que pode ser que não seja do conhecimento de todo mundo, mas são os fitoquímicos, ok? Mas é isso aí, tá certo. Agora nós vamos para algumas ideias do texto. Vamos responder então a pergunta do título. Why are fruits and vegetables good for you? Por que frutas e legumes são bons para você? A resposta está na primeira e segunda linha. Vocês podem ver que a estrutura da pergunta aqui, ela é bem semelhante ao que está escrito na primeira linha. E por que frutas e legumes são bons? Porque são importantes pelas vitaminas, minerais, fibras. E também por causa dos fitoquímicos. Ótimo. Vamos lá. E pelo que os fitoquímicos são responsáveis? Bom, nós vimos que tu apontou que responsável em inglês é uma palavra cognata, né? Responsible. Sim. Então, pelo que os fitoquímicos são responsáveis? Pela cor. Taste, que é gosto, e smell, que é cheiro. De quê? Do quê? Das frutas e legumes. Ótimo, isso aí. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês nas suas atividades. Thank you for watching us. Bye bye. Bye bye.